Esse Kim Kataguiri me estressa demais, viu? Vocês viram esse Twitter dele? Assim, gente, esquecer a história não te faz inteligente. Pelo contrário, demonstra que você é um asno que repete os mesmos erros com convicção de estar fazendo certo. Ano de eleição, presta atenção, porque esse é o pior tipo de político que você pode eleger na vida. Porque assim, é o tipo de cara que não quer governar, já que governar exige responsabilidade, consequência, prestação de contas, dá trabalho. O que ele quer é usar o Estado como ferramenta de poder pessoal. A real é que tudo que ele quer, assim, tadinho, é esconder a própria mediocridade enquanto finge relevância soltando frases de efeito na internet. É que nem esse tal aí de Nicolas Ferreira, porra, com esse jeitinho dele de falar, sempre se posicionando como perseguido. Mas o cara, se você for reparar bem, ele consegue ser pior do que o Trump. Eu vou explicar isso daqui a pouco, mas antes... Olá, trabalhadores medicados do meu Brasil, estamos de volta! Temos um ótimo programa pra vocês hoje, então já se inscreva nesse canal, deixa seu like, compartilha, porque hoje vocês vão entender de uma vez por toda os reais interesses dos imperialistas americanos e também entender por que eu falei que o Nicolas Ferreira consegue ser pior que o Donald Trump. Sou Leila Sou e tudo que você vai assistir a partir de agora não é um show. Mas antes, se inscreva no meu canal, deixa seu like. Vamos lá. Se você não vive debaixo de uma pedra, com certeza sabe que Trump chutou Nicolás Maduro da presidência da Venezuela como se estivesse ali despejando um inquilino com aluguel atrasado desde 2007. Para o magnata do setor imobiliário, Trump vem tratando a América do Sul como um lote sem dono bom de invadir. E tudo isso tem base. Trump está retomando a doutrina Monroe. America will never allow foreign powers to rob our people or drive us back into and out of our own hemisphere. That's what they did. Furthermore, under the now deposed dictator Maduro, Venezuela was increasingly hosting foreign adversaries in our region and acquiring menacing offensive weapons that could threaten U.S. interests and lives. And they used those weapons last night, potentially in league with the cartels operating along our border. All of these actions were in gross violation of the core principles of American foreign policy, dating back more than 2 centuries. Not anymore. All the way back, it dated to the Monroe Doctrines. And the Monroe Doctrine is a big deal, but we've superseded it by a lot. They now call it the Donroe Document. I don't know. Então, né, gente, como vocês viram, o aprendiz de ditador Donald Trump rebatizou oficialmente a doutrina Monroe como doutrina Donroe. Quanta criatividade, não é mesmo? Porque é aquilo, né? Porque só impedir a interferência chinesa na América Latina quando você pode botar seu nome no hemisfério inteiro. Mas assim, não é nenhuma surpresa, né? O cara, no início do seu mandato, rebatizou o Golfo do México de Golfo da América. Porque aparentemente, por Trump, México não soava bom o suficiente por seu novo imóvel de frente para a praia. Mas afinal, o que é a doutrina Monroe? Em 1823, os americanos olharam para a América Latina e disseram: seguinte, qualquer europeu que tentar mandar aqui, eu vou enfiar o dedo no cu. Daí vieram com um papinho de América para os americanos. Só que americano significava só eles mesmos, não você, nem o México, nem eu, nem o Brasil, nem ninguém que gostasse de samba ou comida com sabor. Resumindo, a doutrina Monroe é um momento da história que os Estados Unidos disseram: esse continente aqui é meu, vocês moram aí de favor, por isso paguem. E daí nasceu a base moral do imperialismo americano que vocês tanto amam e admiram. Intervenções pelo mundo afora, golpes apoiados discretamente, bases militares pela América Latina e pelo mundo todo, com a desculpa de tamo aqui só pra observar, galera, tamo treinando, preocupa não, caipirinha, samba. É aquela clássica frase: estamos levando democracia. Mas antes vamos desestabilizar o seu governo primeiro. Ou seja, tudo que o americano sabe fazer de melhor: destruir e saquear. Mas vamos lá, porque eu não vou deixar a minha ideologia e os meus pensamentos sobre o Império Americano interferir, porque isso aqui é jornalismo. E nesse caso da Venezuela, precisamos ser claro que
Os Estados Unidos precisavam derrubar o ditador Maduro e levar democracia e liberdade para o povo venezuelano. É óbvio que esse é o maior interesse deles no momento. Absolutely. Thanks for having me. Taking out a dictator in Venezuela, how does that help the average American? Well, a few things, Jesse. First of all, what it means is we're going to be able to control the incredible natural resources of Venezuela, which is good for America in a few ways. Number one, it allows us to put leverage on our enemies. Number two, it makes sure that if Americans need high quality, low cost power, we're always going to have access to it. And then the third thing is it does demonstrate American military excellence, which makes people afraid to cross us in the future. Some of the best ways that you maintain the peace is to make it clear that you carry a very strong sword if you ever need to use it. So I think it's good for us in a lot of different ways. We also have to remember, Jesse, this is in our neighborhood. This is not Iraq. This is not 7,000 miles away. This is in our neighborhood. If we cannot follow the basic principle, which has been a cornerstone of American foreign policy for 200 years, that we control our neighborhood, a lot of bad people are going to take advantage of it. What the President of the United States said is, in our neighborhood, the United States calls the shots. That's the way it's always been. That's the way it is again under the President's leadership. Então, né, gente, esse aí é o vice-presidente dos Estados Unidos. Meu Deus, antigamente, pelo menos, eles tinham a decência de fingir que invadiam ali pelo bem daquela nação. Hoje não. Com o Trump, caiu a fantasia e sobrou o que sempre esteve ali, gente. Um bando de homem adulto, emocionalmente frágil, chorando por atenção, obcecados em esconder a própria insignificância. Por isso que eles precisam de poder. Não é liderança, não é ideologia, não é por petróleo. É o pau que é pequeno demais, então eles precisam comprar na base do grito. Meu irmão, o cara meteu o gemidão do Zap ao vivo. Isso porque ele é o presidente do país mais poderoso do mundo. Mas assim, né, não precisa ficar com o cu na mão também não. Apesar de parecer, os caras não são tão malucos assim. Há leis que regem o mundo. Os Estados Unidos não podem simplesmente sair fazendo o que ele quer não, galera. We're a superpower, and under President Trump, we are going to conduct ourselves as a superpower. You can talk all you want about international niceties and everything else, but we live in a world, in the real world, Jay, that is governed by strength, that is governed by force, that is governed by power. Vocês ouviram o calvo, né? We are superpower! Não, gente, parece que ele inalou aqueles balão com hélio. Cara, quando eu disse assim, deixa eu me recompor. Quando eu disse que o mundo era governado por um bonde de homem obcecado em esconder a própria insignificância, eu tinha esquecido do Stephen Miller. Essa cabeça reluzente não é calvície, é o reflexo de um vazio moral tão grande que ele precisou de poder para se sentir gente. Porque assim, né, gente, Vamos ser sinceros, o homem seguro não quer mandar no mundo, ele quer viver em paz. Já homens como Steven e o Trump governam para não ter que se olhar no espelho. E assim, para quem não sabe, Stephen Miller é o vice-chefe do gabinete para políticas públicas na Casa Branca. Basicamente, um dos braços direitos de Trump. Como vocês viram, o cara tem o carisma de um chiclete mascado, cuspido no chão. Ninguém gosta dele. Acho que nem a própria esposa gosta desse homem. Ela deve transar pensando que ele é um barril de petróleo recém-roubado da Venezuela. Sim, eu acho que todo mundo naquele país tem tesão em petróleo. This neoliberal frame that the United States' job is to go around the world and demanding immediate elections be held everywhere, immediately, all the time, right away, to create these vacuums. That's not what I think, but you invaded the country. Went into the country and we seized the leader of Venezuela. Damn straight we did. Damn straight we did. Eu faço o que eu quiser porque a bola é minha, bitch. Isso é muito ridículo. Enfim, enquanto o Trump escolhe as cortinas pro Palácio de Miraflores, o resto do mundo tá tendo o que os médicos chamam de um ataque de pânico coletivo. Vamos começar pelo Brasil. O presidente Lula, como vocês podem ver, chamou a invasão de uma linha inaceitável, o que soa forte. Até você lembrar que a ABIN, a nossa agência brasileira de inteligência, tá tão sem verba que o sistema de alerta antecipado deles é basicamente um cara chamado Thiago que ativou as notificações da CNN.
Gente, o orçamento de 2026 tá tão apertado que a análise de inteligência da nossa BIM é só um prompt no chat GPT que diz: ei, o DJ Trump fez alguma loucura hoje? Essa é a realidade. Nós não temos uma força de inteligência monitorando as tendências geopolíticas, não. Aqui é tudo na base do fica tranquilo, na hora a gente vê, pô. O Brasil, pra vocês terem uma ideia, não ficou sabendo da invasão da Venezuela pela nossa força de inteligência. A gente descobriu igual todo mundo, porque o Donald Trump tweetou. Ah, Leila, mas e a China? E a China, galera? Bora lá. Vocês têm que parar de botar muita esperança na China. Porque assim, ela se tornou, vou dar um exemplo aqui muito claro. Ela se tornou, sabe aqueles homens baixinhos que vive botando o pau na mesa, dizendo que vai dar tiro, meter porrada, que tá cheio de arma e não tem medo de usar. Mas na hora do vamos ver, quer agir na diplomacia. A China é que nem aqueles homens que só sabe ser grandão pra cima de mulher. Japan will forever be disallowed to develop weapons of mass destruction, including nuclear weapons. The moment Japan wants to develop a nuclear weapon, it will be the moment of annihilation, because the victor nations, including China, will never allow Japan to develop weapons of mass destruction, especially nuclear weapons. So this is fast becoming the moment of truth. And I hope people throughout the world, all the peace-loving countries and people in the world, will realize the gravity of this moment and will do the right thing. That is to prevent Japan from betraying all the commitments it went into when it unconditionally surrendered to China. Sim, esse vídeo é real. E isso tudo, sabe por quê? Porque a primeira-ministra do Japão, Sanai Takaichi, falou que a invasão chinesa em Taiwan seria uma ameaça ao seu país. Pronto. Foi o suficiente para os caras virem grandão pra cima do menor, cara. A mulher teve que se retratar, porque senão hoje a gente ia estar comprando camisa do Japão escrito Saudades Eternas. Você acha que eles vão peitar os Estados Unidos por causa de Venezuela? Os Estados Unidos, que é o país que inventou o bullying, são os maiores terroristas da humanidade, porra! Então assim, nesse momento, a China tá avaliando a situação de forma bem lenta, com cautela, porque o governo americano hoje, vocês têm que entender, é o doidinho da praça. Só que no lugar da faca, eles têm uma bomba nuclear. Qualquer olhar torto é... A China, ela tá pouco se fudendo pro povo venezuelano, vamos ser sinceros. Tudo que ela quer é recuperar sua grana. A bicha tá sem dormir. Ela se deita pensando, caralho, mané, eu comprei 80% desse petróleo. Tinha até um grupom pra essa ditadura aí, véi. A China, cara, tá tão preocupada com a dívida que eu acho que ela tá a um passo de mandar uma cobrança Pix de 40 bilhões de dólares pro Trump por infraestrutura de petróleo não devolvida. Mas pra mim, na moral, a melhor reação foi de Vladimir Putin. Gente, eu admiro muito esse homem, porque ele está há 3 anos na própria operação militar especial e agora tá dando aula para os Estados Unidos de direito internacional. Sim, ele achou um absurdo o Trump sequestrar um petroleiro venezuelano que estava com a bandeira russa, porque é isso, né, galera? Um mundo governado por macho é um mundo governado por hipócritas. E aí, nessa luta de egos e micropênises, o único, assim, que foi homem de verdade em relação a essa história toda, até porque quem tem medo tem cu, é o presidente da Colômbia, Gustavo Petro. Un clan de pedófilos quiere acabar la democracia en Colombia. Duro, sí, pero ahí está la realidad. Y para que no salga la lista, entonces nos envían acorazados a matar pescadores de esta ciudad y amenazar al vecino, que si dictador o no. ¿Cómo que el pueblo de Colombia va a aplaudir que invadan a su hermano, que no es el presidente, sino el pueblo de Venezuela? El gobierno de Venezuela ha hecho muchas críticas, pero no me burlo del pueblo de Venezuela ni construyo una trampa para que caiga el pueblo de Venezuela en la trampa de una invasión que solo va por su petróleo. Ai, gente. Eu sei que vocês também sentem um fogo quando esse homem abre a boca. Cara, eu virei fã dele depois do discurso dele na ONU, porque ele foi o único a falar abertamente sobre o genocídio em Gaza. Ele pode até não ter força bélica, mas lábia esse homem tem.
Inclusive, semana passada, ele teve uma reunião por telefone com o Donald Trump. E aí, marcaram de se encontrar nos Estados Unidos. Você pensou, eu pensei, e ele também. Porque ele já virou para a população e disse, se qualquer coisa acontecer comigo, eu quero que vocês tomem o poder. Olha, chego a me arrepiar todinha. Essa é a primeira vez na história da humanidade que um chefe de Estado terceiriza o poder preventivamente. Botou a revolução em stand-by. E logo depois ele veio e propôs a criação da Grande Colômbia, que seria aí a união de países da América do Sul e Central com moeda virtual, parlamento comum e foco em tecnologia. Inclusive, parte do território brasileiro estaria nessa proposta aí. Eu pergunto pra vocês o que vocês acham disso tudo, porque assim, sinceramente, ele não tá errado não, tá? Não dá mais pra gente viver confiando na lenda que a América Latina e o Caribe é uma zona de paz. Os países com interesses em comum têm que se unir para se afastar do controle imperialista dos Estados Unidos. E é por isso que a União Europeia, que não é burra nem nada, e o Mercosul finalmente fecharam um acordo comercial depois de 25 anos de enrolação. O que prova, né, galera, que ainda existe coisa mais lenta que o serviço público brasileiro. Esse acordo, ele vai criar aí a maior área de livre comércio do mundo, o que basicamente significa que agora vai ter multinacional circulando sem fronteira, enquanto você, trabalhador, continua preso no mesmo salário. Ai, que vencemos demais! Daí, né, deixa eu contar pra vocês. Na véspera da votação, o presidente francês Emmanuel Macron pulou fora e afirmou que, embora a diversificação comercial seja necessária, os benefícios econômicos do acordo União Europeia-Mercosul serão limitados para o crescimento francês e europeu. Eu não sei por que eu falei ele assim com língua presa, eu não sei. Ou seja, basicamente ele disse, o acordo pode até fazer sentido, mas eu não vou perder a eleição por causa de soja brasileira, não é mesmo, galera? Já que entre os produtores rurais da França, o acordo com o Mercosul é visto como uma ameaça. E assim, beleza, respeito. Mas a pergunta que fica é, então pra que fizeram essas fotos de pré-wedding? Mano, não dá pra ficar confiando em homem, nem pra se relacionar, nem pra tomar conta do mundo. Essa é a realidade. Enquanto o poder estiver concentrado na mão desses homens, o mundo vai continuar essa merda que tá aí. Pronto, falei. O maior exemplo disso é que no Brasil, um deputado que foi considerado promessa jovem, inclusive foi o mais votado no Brasil, teve a coragem de postar isso aqui. Cara, e aí eu te pergunto, qual é a finalidade disso? Por que um deputado tem tanto interesse em entregar o próprio país na mão dos Estados Unidos? E agora vamos falar muito sério aqui, porque esse ano é ano de eleição, então preste bastante atenção. Existe um tipo muito específico assim de homem na política que, como eu disse, não quer governar. Ele quer mandar, porque governar exige responsabilidade, mandar só exige medo. E a política virou o lugar perfeito para isso, porque se você é pequeno por dentro, inseguro, medroso, o Estado vira um ótimo ambiente para você se autoafirmar. E o Nicolas Ferreira, ele entende disso, porque ele não é um vilão clássico. Ele é pior, ele é o cara pequeno que se acha esperto. O Nicolas Ferreira, ele não quer governar o Brasil, galera. Ele quer se sentir grande sem precisar crescer. E é por isso que eu disse que ele consegue ser pior que Donald Trump. Porque veja a diferença. Trump é um sociopata sincero. Ele sobe no palco e tudo que ele diz pode ser traduzido em: eu sou horrível, gosto de dinheiro, odeio pobre e quero dominar tudo. É nojento? É, mas é transparente. Trump, ele não finge virtude, ele assume a sua vilania em alta definição. Já o Nicolas Ferreira, ele é o tipo de homem que entra na sala dizendo: eu estou do bem, Deus, pátria, família, enquanto passa a mão na carteira do país. Ele
Ele não diz, quero vender o Brasil pros americanos. Ele diz, liberdade econômica, valores, combate à corrupção. E assim, isso não é uma ideologia. Isso é marketing de covardia. Porque a verdade desconfortável é essa. Homens como Nicolas não querem soberania nacional. Eles querem ser capatazes bem pagos. É o sonho molhado do homem pequeno. Não ser o dono do império, mas o gerente que manda nos outros em nome de alguém mais forte. E repara como a moral aparece só quando convém. Deus para controlar o povo, família para justificar a violência e pátria para negociar o país em dólar. É um homem tão frágil, dá até dó, que precisa de 3 conceitos abstratos para esconder a própria insignificância. Porque assim, coragem exige assumir quem você é. Covardia exige performance. Trump grita sem medo de ser visto como um monstro. O Nicolas não. Ele distorce a realidade porque ainda quer parecer humano. E isso, pra mim, é muito mais perigoso. Porque o vilão assumido, você combate. O autoritário disfarçado de vítima, você elege. No fundo, esse tipo de homem não quer salvar o país. Ele quer provar que não é medíocre e como ele não consegue fazer isso através de ideias, nem com projetos, nem com grandeza, ele tenta conseguir com poder emprestado, uma moral fake e um discurso ensaiado para parecer que tá do lado do povo enquanto tá de 4 vendendo o país nos bastidores. No fim, a política brasileira e no mundo todo não tá mais sendo só sobre direita e esquerda não, galera. É sobre homens que nunca aprenderam a ser alguém tentando provar que são tudo. E quando um homem precisa de um país inteiro ou de um hemisfério inteiro para sustentar o próprio ego, não é liderança, é vontade de... Sou Leila Sou e, como sempre, tudo que você acabou de assistir não foi um show. Obrigada, galera! Era só isso que eu tinha pra hoje. Muito obrigada a vocês que ficaram aqui até o final. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilha esse vídeo, espalha, porque esse ano tem eleição. E eu vou focar em expor quem são os deputados e senadores desse país que estão tentando reeleição, para que você possa decidir o seu voto com consciência e sabendo na mão de quem você está entregando o seu futuro e de toda uma população. Beijo no seu coração, te vejo semana que vem e tchau! Caralho, eu tô sem mesa, eu tô derretendo. Por que você tá gravando sem mesa, Leila? Pra quem acompanha aqui, olá, se você é a primeira vez aqui, já aperta o sininho e se inscreve no canal. Quando eu termino, geralmente eu fico falando coisa com coisa pra vocês verem aqui, ó. Quem é que fez tudo, o trabalho todo? Geralmente quem faz tudo sou eu. Antigamente eu tinha um editor, que era o Hugo, mas eu vou voltar com ele. Basta eu recuperar o meu poder aquisitivo. Enfim, eu geralmente faço aqui em cima sentada na minha mesinha, tudo tranquilo, tudo muito beleza. Só que o que acontece? Eu vou mudar dessa casinha aqui, que eu dediquei tanto meu coração a ela. Mas infelizmente eu vou ter que mudar, porque meu pai quer alugar aqui, isso aqui não é meu, é dele, eu moro emprestado, sim, sou esse tipo de vagabunda. Porra, você vai pagar aluguel quando tem um ambiente dando sopa? Não, né, meu colega? Não seja esse tipo de ser humano. Explore seus pais. Tô brincando. E aí é dele, então assim, ele tem o direito, ele quer alugar. Eu vou sair e vou mudar pra casa maior, junto com a minha mãe também, né? Porque a casa dela também é dele e ele quer alugar. Porque realmente, galera, a gente precisa fazer uma grana, então assim, tudo certo. Não tô discordando, não. Só que eu vou ter que morar meio assim com a minha mãe. A gente vai ficar meio que separada, mas não tô separada. Porque como a casa é grande, a gente não vai ficar muito junta, sabe? Porque chega uma hora que a gente não consegue conviver com os nossos pais, porque as diferenças é muito grande, sabe? Ainda mais que ela é crente. Ai, meu Deus do céu. Enfim. Aí eu vou mudar pra essa outra casa. Então, assim, minhas coisas estão tudo bagunçadas. Tem um monte de coisa em cima da mesa. E aí, se eu fosse tirar as coisas pra poder organizar o ambiente, eu não iria gravar. Então, assim, por isso que eu tô sem mesa. E é isso. Um beijo no seu coração que eu tô derretendo, cara. Eu preciso tomar uma água, mané. Meu Deus do céu. E é isso. Tchau, galera.